Antes que alguém me pergunte, vou responder, né? Cadê o pastor Danilo? Infelizmente, o pastor Danilo adoeceu. Tem uma virose rolando por aí, né? Muita gente pegando gripe, e resfriado e garganta inflamada. Essa noite nós passamos até 2h pouca da manhã acordado com o Jeremy, só dando febre, e chegou até 39 de febre, e a gente ficou ali só monitorando. E aí quando foi hoje cedo, o pastor Danilo me passou uma mensagem que não poderia vir, porque ele amanheceu ruim hoje, com muita febre, muita dor de cabeça, garganta inflamada, e ele não tinha nem como falar. Então eu falei, tudo bem, pastor, a gente entende. Então vamos suprir, cumprir o propósito aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Então, como ele ia falar sobre semente de honra, semente da honra, eu vou falar pelo mesmo tema, vou seguir do mesmo tema. Vou seguir com o mesmo tema. Então, abre aí em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 8º. Nós vamos ler do 11, do 8º até o 17. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Estes disseram ao seu moço: dize-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Agora você abre no capítulo 8. Capítulo 8, versículos de 1 a 6. Diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho lhe restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a chamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurava
restaurar a vida a um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado à vida, chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou-lhe o rei a mulher, e ela contou-lhe tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Diz o texto que havia, nisso nem aí, uma mulher rica, que toda vez que o profeta passava por lá, ela chamava ela chamava o profeta para comer pão na sua casa. Mas ela e seu marido ali resolveram fazer algo mais para aquele profeta. Resolveu então construir um lugar, um quarto mobiliado na parte superior de sua casa, para abrigar o profeta, para toda vez que ele pudesse passar por aquele lugar, ele tivesse um recanto, um espaço para poder deitar, para poder descansar, um candeeiro para poder alumiar de noite, Então, ela, além de dar comida, pão ao profeta, ela resolveu construir no segundo andar ali da sua casa um lugar específico para o profeta. Aquela mulher, por suas atitudes, honrou tremendamente o profeta Eliseu. Ele foi honrado em todas as coisas, e ela sabia servir e honrar, mas ela não imaginava que a sua atitude abriria portas na sua vida, e abriria portas em toda a sua história. Ela não imaginava que aquele ato, aquilo que ela estava fazendo, estava promovendo no mundo espiritual um necessário para ela receber e ver o sobrenatural de Deus. E com aquilo ela estava simplesmente indo de encontro ao mover de Deus e trazendo de Deus a providência para si, mesmo sem saber, honrando apenas o profeta. Deus então se moveu em direção àquela mulher. Como ela, talvez muitos de nós, ou alguns não, muitas vezes somos levados a situações com as quais Deus nos dá uma oportunidade parecidas com essa, parecidas com a que essa mulher viveu, de honrar alguém, de honrar uma pessoa. E quando a gente está falando aqui apesar do texto estar falando do profeta, de um líder espiritual, não especificadamente nós precisamos apenas honrar os nossos líderes espirituais, não, de forma nenhuma. Quando respondemos positivamente, mesmo sem esperar nada, Deus providencia algo de nós, para nós, e nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua própria palavra. Infelizmente, muitos decidem não responder conforme o propósito divino. Muitos preferem andar da sua própria forma, e esquece que a honra, que o valor da honra, a semente da honra, abre um precedente no mundo espiritual tremendo. Quando se honra, a gente realmente, mesmo sem querer ou sem esperar nada de Deus, Deus abre uma porta para nós. Deus abre essa porta. E como aconteceu na vida dessa mulher, você vai ver mais na frente, que além dela ser abençoada, ela teve tudo de volta. Tudo de volta. Todo aquele que honra, sempre que as oportunidades exigirem, independente de entender ou não, se vai receber ou não a bênção, isso abre um ciclo de honra. E se isso abre um ciclo de honra, ele vai se fechar, e ele se fecha com as bênçãos de Deus. Porque debaixo da fidelidade de Deus, mais cedo ou mais tarde, se encontrará o sobrenatural de Deus. Então veja que a honra não é simplesmente, vou honrar, vou agradecer, vou servir, não. É uma semente que você lança e que ele lá tem retorno, e muito grande.
Como você agiria na posição daquela mulher? Abençoaria, honraria o profeta? Reconheceria naquele momento sua unção, sua graça, definindo-o como um homem santo, um homem de Deus? Como é que nós hoje agiríamos se fosse conosco, né? Que tipo de sentimento entra no nosso coração quando, de repente, numa encruzilhada onde a gente pode honrar alguém ou não, o que que a gente faz? Nós, quando eu falo nós, eu falo eu e minha casa, nós temos um grande temor com relação à honra, porque a gente sabe que, a depender da situação, honrando ou não, haverá consequências. E quando se honra, mesmo sem esperar nada naquele momento, é uma semente que se lança e que tem um retorno muito grande. Talvez, querido, você seja como muitos que acham até ser pecado honrar e querer esperar o favor de Deus. Que alguns pensam assim, vamos honrar fulano, mas sem esperar nada de Deus. Sim, Deus é soberano, Ele tem controle de todas as coisas. Só que existe um precedente na honra, existe uma porta e uma legalidade quando eu honro. Então, quando eu honro, automaticamente Deus vai me abençoar, queira eu ou não. Então, quando eu honro alguém, quando eu sigo e eu obedeço o princípio e a semente da honra, queira ou não, eu vou ser abençoado. Então, não tem esse negócio assim, vou honrar porque eu não quero receber nada de Deus. Não, você vai receber de Deus. Porque não é porque você é bom ou não, é porque existe um precedente sobrenatural na honra. Existe um princípio, e Deus é Deus de princípio, Ele não quebra princípio. Mas eu quero que você entenda que a honra é uma semente poderosa, é uma semente espetacular, que Deus inclusive nos permite semear, sabendo que a colheita será sobrenatural diante da fidelidade do Senhor. Eu estava... Essa semana, estava aí os parentes do Tarek aí, né? Os parentes do Tarek agora. Não tem nada a ver com isso. Então, os parentes do Tarek estavam aí. E aí, ele contando pra gente a sua história, contando o seu testemunho, falando da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus lá do Belém tem uma parte que é aquela parte bem mais tradicional, né? Bem mais rígida, cabelo comprido, brinco, não sei o que e tal. Mas enfim, ele contando o testemunho dele, e ele falando sobre a questão de que ele fez um acordo, ele fez um trato com o pastor dele. Ele mora no Belém e ele trabalha em outra região, lá no Mato Grosso. E ele disse assim, olha, eu fiz um acordo, eu fiz um trato com o pastor e eu vou honrar isso. No dia que ele me chamar de volta para mim vir trabalhar na obra, vou deixar tudo e vou voltar. Isso por conta de uma palavra. Honra. Aquilo que a gente diz, a gente precisa cumprir, a gente precisa honrar, porque existe um precedente sobrenatural nisso. E aí está a fidelidade do Senhor para conosco. Não porque nós não merecemos, mas Deus não pode de forma nenhuma negar a sua essência. Observando o texto bíblico, podemos afirmar que a semente de honra, ou a semente da honra, como você queira, compromete o nosso futuro com a fidelidade de Deus e nos permite esperar pelo seu favor sobrenatural. Vou repetir para você entender. Podemos afirmar que a semente da honra compromete o nosso futuro com a fidelidade de Deus e nos permite esperar pelo seu favor sobrenatural. Você entendeu? Quando a gente honra, a gente compromete o nosso futuro, mas compromete o nosso futuro com Deus, com a fidelidade dEle, e automaticamente Ele nos permite acessar o sobrenatural. Aquela sulamita não fazia ideia de que, ao honrar o profeta de Deus, ela estava inaugurando um tempo de bênçãos sobrenaturais em sua vida.
mesmo sem esperar nada, como nunca havia imaginado. Com a semente da honra, ela tocou na fidelidade de Deus de forma tão positiva que o que Deus fez foi derramar o seu favor, moveu em direção a ela, mesmo sem ela ter pedido nada. Sem saber, ela entrou então num momento, num manto divino de semeadura e semente, e a semente da honra plantada nos autoriza a pelo menos conquistar algumas coisas na nossa vida. E eu quero comentar rapidamente com vocês. Primeira coisa que a semente da honra, dentro desse texto, tirado desse texto, ela nos proporciona viver. Primeiro, semente da honra nos proporciona ter esperança de milagres. Esperança de milagres. Amém, querido? Diga amém aí, me ajude, tá bom? Quando a semente da honra for plantada, ou quando ela é plantada, o profeta então se move para contemplar a sua vida, para olhar a sua vida, abrir as portas do milagre na direção daquela mulher. Ela era uma mulher rica, a Bíblia fala que ela tinha posses, tinha um marido, ela vivia numa boa casa, certamente ela tinha fartura, pois ela gostava de servir às pessoas, servia aos profetas, ao profeta, não sei se tinha outros profetas ou outros homens de Deus que passavam por aquele lugar. Ela gostava de hospedar, tanto que a Bíblia fala que ela mobiliou um quarto lá, todo bonitinho lá, exclusivo, mas tinha uma coisa, ela não tinha filhos. No momento da conversa lá, do diálogo com o profeta, o Senhor então começa agora a processar o milagre. O Senhor então começa agora a fertilizar aquela mulher, fertilizar o marido dela. Então a vida começa a ser brotada naquele instante. Mesmo ele talvez sendo idoso, ou ela, a gente não tem aqui a idade exatamente. Mas se a gente considerar que naquela época o povo vivia muito, eles não eram tão novinhos. Sementes de honra, querido, eles são assim, abre portas para o milagre de Deus. A honra abre a porta para o milagre de Deus, que muitas vezes nem sabemos que necessitamos. Às vezes tem algo que a gente nem imagina que a gente precisa, ou que a gente até sabe que precisa, mas talvez esteja um pouco esquecido, mas a honra a Deus, a honra abre a semente para ser lançada, a semente do milagre. E quando se faz isso, quando se honra, automaticamente Deus de lá do céu, Ele está olhando para nós e Ele vê a nossa vida como um todo. Ele não vê apenas aquele momento superficial. Você vai ver aqui na frente que Deus já tinha enxergado a história daquela mulher no passado, já sabia de todas as coisas, e por aquele ato dela de honra, Deus liberou o milagre para ela. A honrar, querido, você pode nutrir a esperança, a expectativa santa de que a porta do milagre de Deus se abrirá em sua direção, pela honra. Mas quem que eu tenho que honrar, pastor? Nós vamos falar de alguns aqui, mas vamos direcionar nesse primeiro momento a honra a Deus. Se você honra a Deus, você estará abrindo as portas do milagre para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua prosperidade. Não era bem prosperidade não, era para a sua posteridade, é isso aí. É porque a palavra desapareceu aqui, só veio prosperidade. É isso aí. Segunda coisa que a honra nos proporciona, ter os sonhos ressuscitados. Quais são os teus sonhos que já morreram? Quais são aqueles que você já imaginou, que você fala assim, eu imaginei há muitos anos atrás, eu acho que isso aí não vai acontecer. Só que os teus sonhos, Deus conhece todos eles. E se Deus quiser, Ele pode ressuscitar os teus sonhos. A Bíblia fala que a honra move o poder de Deus, que ressuscita os sonhos que já haviam sido sepultados. Ela certamente um dia sonhou com filhos.
Um dia aquela mulher deve ter sonhado, mas diante da dificuldade, do quadro, de não engravidar, e o tempo vai passando, né? Vai passando, e fala, não vai, e acabou que chega um tempo que esquece aquilo, por mais que o desejo esteja lá dentro, mas o sonho é sepultado. Acho que assim vivia aquela mulher, e ela acabou sepultando o seu sonho a ponto de nem mais se lembrar dele. Mesmo quando foi questionada pelo profeta a respeito de alguma necessidade. Se você ler o texto, o primeiro texto que nós lemos, o profeta pergunta assim para ela assim: há alguma coisa que eu possa fazer para você? Há algo que eu possa fazer para você, para restituir, para te agradecer por tudo que você tem feito por mim? Aí o que ela responde? Ela diz assim: eu vivo no meio do meu povo. Ou seja, ela quis dizer assim, não, aqui está bem, eu estou no meio do meu povo, estou no meio da minha casa, estou no meio do meu esposo. Com certeza ela deveria ter outros parentes, não filhos, mas talvez irmãos, não sei, mas ela devia ter outros parentes. Eu tenho bens, eu sou rica. Ela quis dizer isso, eu sou rica, eu tenho condição, aqui está tudo muito bem, eu vivo no meio do meu povo. Naquele momento ela não lembrou do seu sonho sepultado. Ela não lembrou do seu desejo de ser mãe, não, ela não lembrou. Seu sonho estava sepultado. Mas a palavra profética que fora honrado e liberado na vida daquela mulher, e o sonho então ressuscitou milagrosamente. Foi algo tão forte, tão impactante, que a mulher disse assim, não, isso é mentira, isso não existe. Oh, meu Senhor, não minta para mim não. Por que você vai me dizer isso? Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, de alguém, de alguma pessoa, ou diretamente de Deus através da sua palavra, e às vezes a gente fala assim, não, isso não é para mim. Mas às vezes aquilo é nada mais, nada menos do que Deus sendo fiel contigo, porque um dia você honrou Ele em alguma coisa. Porque um dia você foi fiel com Ele. Então os olhos daquela mulher então começam agora a brilhar de novo, e ela olha e fala assim, poxa, a bênção chegou, a vida chegou de novo aqui para mim. E aí Eliseu diz, olha, eu tenho profetizado, eu vou profetizar, vai nascer, daqui 1 ano vai nascer o seu filho. E eu te pergunto, quais são os seus sonhos que estão sepultados, e que por meio de alguma coisa, você ficou com eles escondidos, ou eles já até foram esquecidos, mas por meio da honra a Deus, Deus pode ressuscitar todos os seus sonhos. Outra coisa, quando se honra ao Senhor, se recebe informações privilegiadas e estratégicas de Deus. Eu achei isso fantástico. Fantástico. Porque você já viu alguém confiar a outra pessoa um segredo, mas você sabe que você não conhece aquela pessoa? Como é que eu vou chegar para alguém ali na rua e contar algo da minha vida se eu nunca vi aquela pessoa? Não vou fazer. A gente vai confiar algo da nossa vida, ou um segredo nosso a alguém, ou uma informação a alguém, é alguém que a gente confia, é alguém que a gente acredita. E quando nós semeamos honra ao Senhor, nós podemos esperar receber revelações tremendas de Deus. Por que Deus às vezes fala com uma pessoa e não fala com outra? Mas Deus fala, aquela pessoa é muito usada por Deus, aquela pessoa ali, Deus fala diretamente com ela, mas aquela outra lá, Deus não fala. Mas por quê? Porque talvez uma honra ao Senhor e a outra não. É simplesmente pela honra, porque enquanto uma se dedica ao Senhor, honra ao Senhor, busca ao Senhor, a outra não. Então como é que Deus vai conceder presentes, informações a alguém que ele não tem relacionamento? Não vai, alguém que não honra ao Senhor, não vai receber de Deus informações privilegiadas. Aquele que honra ao Senhor, recebe do Senhor informações privilegiadas.
É por isso que você observa e vê às vezes assim, ó, a fulano é muito usado, a fulano, quando abre a boca, sai palavras de vida e de vitória. Sabe o que que é? Porque recebe diretamente de Deus as informações fresquinhas, sem passar por ninguém. Isso vem através da honra. Deus de sobremaneira influenciou para que aquela mulher pudesse receber informações privilegiadas. Veja só, ao honrar o Senhor, aquela mulher colocou-se numa situação tão privilegiada, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da proteção de Deus. Por certo, ela foi uma das poucas pessoas que foi avisada que haveria uma grande fome. No segundo texto que nós lemos, o profeta fala com ela, olha, deixa eu abrir aqui rapidinho no versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ela restaurada a vida, dizendo, levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra. Ou seja, para quem mais Eliseu disse? A Bíblia não relata aqui no texto para quem ele falou, mas aquela mulher recebeu de antemão. Aquela mulher recebeu primeiro a informação e falou, olha, pega a tua casa aí, pega teu esposo, pega tuas coisas e dá uma passeada aí, vai lá para o meio lá dos... Fugiu, esqueci. E você vai ser abençoada lá, e você vai passar um tempo lá. Gente, eu estou rindo na palavra assim, ó, e aí de repente o cérebro corta, é sério. Tem que tomar uns remédios aqui para lembrar. Então, a honra abre de Deus um precedente para que Ele nos dê informações privilegiadas. Lembrei, ela foi lá para o meio dos filisteus. Mas o que importa aqui é que a honra que ela simplesmente ofereceu ao profeta trouxe para ela muito mais do que simplesmente aquele momento ali de servir, de dar um café, de dar o pão, de dar o espaço. Não, trouxe um filho. Ela foi agraciada porque Deus olhou a sua forma de honrar o profeta, lhe deu um filho. Mesmo que depois ela passou uns perrengues com esse filho, né? Que morreu depois, e aí Eliseu teve que ir lá orar e ressuscitou de novo aquele menino. Mas não importa. O importante é que ela recebeu o filho, Deus ressuscitou os seus sonhos, e depois Deus chega para ela de novo e fala assim, olha, sai daí, pega as tuas coisinhas e vai lá para a terra dos filisteus, porque vai vir uma grande fome, e lá você vai ter comida, lá você vai... Para quem mais Deus deu essa informação? Se você quer receber informação privilegiada de Deus, honre ao Senhor. Lance-se dessa semente, pegue essa semente de honra. Se durante esse ano, querido, nós honrarmos o Senhor, nós vamos ver o sobrenatural do Senhor acontecer diante de nós. E tem mais, e não é apenas um momento de restauração de sonho. Restaura o sonho e vem outro, que você vai ver lá na frente, que vem outros sonhos, outras bênçãos, simplesmente pela honra ao Senhor. É uma semente poderosa, que nós temos nas mãos para usar. E tem mais, use, que você será beneficiado. Não é assim, eu vou usar, porque talvez Deus vai me abençoar. Não. Deus, Ele não pode negar, a gente precisa colocar na nossa cabeça, que Deus não pode negar a essência dEle, Ele não pode negar aquilo que diz na palavra dEle, Ele não pode. Então Ele diz que se a gente honrar Ele, Ele vai nos abençoar. Tanto que diz, nós vamos citar aqui na frente, mas já vou adiantar logo aqui, nos dízimos, traga todos os dízimos, e depois faça a prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Ou seja, Deus não pode negar isso. Não tem como negar, porque é um princípio de honra. Honra e Ele traz de volta. Honra e Ele traz de volta. E você honra, e não é uma honra que volta 2, 3, 4, 5, 10. É uma semente
poderosíssima a honra. A honra nos coloca no lugar das revelações de Deus e nos faz pessoas com informações privilegiadas, e em muitas situações de nossa caminhada nós temos palavras para passar para as outras pessoas, porque nós já recebemos de Deus a informação que talvez aquela pessoa precise. A honra nos coloca bem diante de Deus, no caminho, na direção do Senhor. E aí Ele se revela a nós. Tanto que, se o seu patrão não confiar em você, você não será honrado por ele. Seus pais irão confiar cada vez mais em você, se você, como filho, honrar os seus pais. Ou você já viu um patrão promover um funcionário simplesmente porque achou ele bonitinho? Por melhor que seja o trabalho dele, existe algo chamado honra. Honra. Quando se honram os patrões, você é abençoado por ele. Porque automaticamente ele vai te honrar de alguma forma. Lógico que tem uns patrões aí que a gente tem que desconsiderar, né? Mas, na grande maioria, é exatamente assim. A Bíblia em Êxodo 20, 12 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra. Esse versículo, todas as vezes que eu desobedecia minha mãe, eu lembrava desse versículo aqui. E eu vou morrer cedo, ó. Porque a Bíblia fala: honra teu pai, obedeça teu pai, né? Tua mãe, para que te prolongues teus dias na terra. Aí eu fico pensando, você lembra que naquela época, naquele tempo, o povo vivia muito? Lógico que tem aí a limitação que Deus colocou e tudo isso, a limitação na idade, mas naquela época o povo vivia muitos e muitos anos, mas você não via um filho desonrar o pai. Você vê pela história de Noé, depois que as águas do dilúvio baixaram. Eu não sei se você está lendo já a sequência na nossa agenda, mas essa semana nós lemos sobre o dilúvio. Eu não sei se você percebeu, mas quando, depois do dilúvio, que Noé recebe tomar umas biritas lá e fica bêbado, né? E aí um dos filhos vai lá e vê ele sem roupa. E aí os outros, vai lá e conta para os outros pegam a capa, joga assim de costas, e vai de costas para cobrir o pai, para não ver o pai sem roupa. E quando o pai acorda que sabe, quem é que o pai repreende? É aquele que viu. Porque aquele que não viu honrou o pai. Mesmo o pai estando dormindo, mesmo o pai não ia saber que ele ficou ali observando, mas eles honraram a palavra do pai, ou aquilo que era instruído. Não sei como é que era o costume da época, mas não podia filho ver pai sem roupa, era um grande desrespeito. Princípio da honra: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Vamos seguir? Para a gente andar ligeiro. Outra coisa que a honra nos proporciona: receber o favor da influência de outras pessoas. 7 anos depois de receber a notícia da fome, e de largar sua casa lá e correr para a terra dos filisteus, para tentar ali viver ou sobreviver, né? Ela então volta para Sunem. Ela vai então, a fome acaba, eu acredito que a fome acabou, então ela volta para sua terra agora, para o seu lugar, para sua casa. Então ela vai, procura o rei, vai na casa do rei, e justamente quando ela chega lá na casa do rei, está quem? Está Geazi, que quando viu todo o processo, né, que Geazi estava lá, viu todo o processo, acompanhou a história. Geazi estava lá com o rei, conversando e falando das histórias de Eliseu, contando: Eliseu fez isso, Eliseu fez aquilo outro. E na hora que ele está contando justamente sobre o fato de que Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher,
não estava nem contando o fato de que ela era estéril e o menino nasceu. Ele já estava contando o fato de que o menino já tinha nascido e já tinha morrido, e Eliseu foi chamado para orar sobre aquela criança. Então, justamente no momento que ele estava contando, a mulher chega e a Geazi, olha aí, rei, chegou a mulher, é aquela ali que eu estou te contando, olha ela lá. É ela ali, chega ela, e a Bíblia fala que chega ela e o filho. E ela chega então ali, Deus então usou a influência naquele momento de Geazi. Geazi poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar em qualquer outro canto lá, fazendo qualquer outra coisa, mas Deus usou a influência dele e levou ele exatamente naquele momento, naquela hora que ela ia chegar. E então Deus usou a influência de Geazi junto ao rei para mover o favor do rei em direção àquela mulher. Olha outra bênção da honra. Depois de tudo que ela já tinha passado, que ela já tinha vivido, de todos os benefícios que Deus já tinha lhe proporcionado pela honra, ela então recebe mais uma vez o favor de Deus. Ao semear a honra, não se surpreenda, querido, se Deus levantar pessoas de influência, conhecidas ou não, para abrir portas sobrenaturais somente para você passar. Amém? Nós temos experiências disso. Rapidinho. No dia que a gente foi fazer o casamento coletivo, Andréia foi no fórum lá para dar entrada, e não conseguia, porque tinha que falar com o bendito de um juiz, e não conseguia, não tinha jeito, aí ela saiu, sentou na porta lá e orou, e falou assim, eu preciso de falar com esse juiz aí. E sentou um homem do lado lá, um cigarro, não foi? Para fumar e tal. Estava de greve, só tinha um juiz autorizando, e ela tinha que falar com esse juiz, para poder ver se liberava esse casamento coletivo. E quando terminou, ela saiu, sentou lá, e saiu um homem de lá, e sem querer nem para quê, o homem perguntou o que ela estava precisando. Eu fiquei na dúvida se o homem era o juiz. Isso, exatamente. E o homem que começou a puxar a conversa com ela era exatamente o juiz que ela precisava falar. Ou seja, é exatamente isso aqui, Deus levanta pessoas de influência, conhecidas da gente ou não, para abrir portas sobrenaturais somente para você passar. Quando se honra ao Senhor, Deus fala assim, peraí, quer ver meu filho ali? José Antônio, José Maria, sei lá, dá licença aí que meu filho vai passar aqui. É assim que ele faz. Quando se honra ao Senhor, é assim que ele faz. Quem estiver na frente pode ser o rei, o presidente, ou pode ser o mais simples morador. Deus vai falar assim, dá licença, porque tem alguém que vai passar por aqui. Outra coisa, nós já estamos caminhando para o final. Quando a gente honra ao Senhor, recebe a restituição e a prosperidade. Amém? A partir daquele momento, diante do rei de Geazi, ela foi restituída em tudo que havia deixado para trás ao sair. Mas veja só, o Senhor é fantástico. Além do rei falar assim, olha, eu vou te dar de volta tudo que você deixou aqui, sua casa, seus bens, sua casa, sua terra, vou te devolver tudo aqui, mas tem mais. Durante 7 anos que você ficou lá, eu como rei, eu usei a terra, eu lavrei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, talvez eu tenha criado uns gadozinhos ali. Então eu vou te dar tudo de volta e vou te dar mais, o lucro de tudo que eu ganhei nos 7 anos. Ou seja, aquela mulher foi embora, saiu, largou sua casa, foi morar numa terra estranha, por conta da fome, mas porque foi enviado por Deus, mandado por Deus. Depois ela volta para sua casa e, sem ter dado um prego no mamão doce, como a gente fala por aí, ela recebe tudo de volta e ainda com todos os lucros, todos os ganhos de todos os 7 anos que ela passou fora.
Somente alguém que honra ao Senhor é capaz de viver essa experiência de receber de Deus não só o necessário, mas abundantemente além daquilo que a gente imagina ou pensa. Somente quem honra ao Senhor é capaz de viver assim. Ela pediu o retorno apenas da sua propriedade, mas por causa da honra, sua história estava muito além disso. Geazi já tinha contado, estava na história lá, na cabeça dele, e o rei então lhe acrescenta tudo, lhe devolve tudo. Ao semear, querido, a honra, estamos autorizados, veja só, estamos autorizados a esperar pela prosperidade do Senhor, traduzida pela restituição acrescida dos lucros, acrescida dos lucros. Tem uma música, eu vou ver depois, eu lembrei aqui, vou ver se eu consigo cantar. Ela diz assim: os planos que foram embora, sonhos que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Sabe o que acontece? Deus vai restituir tudo de volta para você em dobro. Em dobro. Tudo que um dia o diabo roubou de você, Deus vai restituir. A única coisa que você precisa fazer é usar a semente da honra. A única coisa é só honrar, só isso. Reavalie-se aí e decida entrar, querido, nesse ciclo de honra, definitivamente. Nunca mais negocie as oportunidades que Deus lhe dá de honrá-lo. Nem aos seus pais, nem seus familiares, nem seus líderes, nem seus patrões, nem os seus liderados, ninguém na igreja, onde quer que você estiver, honre, porque a honra não é questão de preferência, mas é de fé e obediência. Honra é questão de fé e obediência. Por isso, quando a gente vai entregar os nossos dízimos, a gente costuma falar assim: olha, entregue seu dízimo, não é questão de dinheiro, não é questão de valor, é questão de honra. É questão de honrar o Senhor, porque quando você honra o Senhor, Ele vai trazer de volta para você, porque o versículo lá de Malaquias diz isso: traga-me, traga em amor, mas não traga aqui achando assim: ó, Senhor, eu vou dar aqui, ó, mas eu sei que o Senhor tem que me dar, porque Deus conhece e sonda o nosso coração. Mas quando eu faço isso em honra, o Senhor não tem jeito, mais cedo ou mais tarde, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre nós bênção sem medida. Nenhum pai deixará de abençoar um filho que o obedeça. Nenhum pai. Nenhum. Busque sempre ser achado fiel ao Senhor, grato nas suas primícias, nos seus bens. Seja fiel ao Senhor em tudo. O mais que pertence a Ele é dele. E você vai entrar nesse ciclo de honra. E cada honra prestada é uma semente plantada que moverá a mão do eterno Deus em seu favor e lhe prosperará. Cada semente Deus vai fazer brotar, tenha certeza disso. Por isso, sempre falamos que dízimo é questão de honra, e honrar o Senhor é uma plantação que você vai fazendo, e aquele negócio vai crescer, e vai brotar em 10, em 100, em 1000, é honra. Use a semente da honra, meu querido, não só no dízimos e ofertas. Honra seu pai, honra sua mãe, honra seu patrão, honra seu filho, honra seu esposo, honre quem lhe desonrou, porque quando a gente honra quem nos desonra, ou quem nos desonrou, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que, quando eu li esse salmo antes, eu falava assim: como é que é esse negócio de brasas vivas? Sabe o que é? É porque aquilo fica na cabeça dele, buzinando. Como é que eu faço mal para aquela pessoa e aquela pessoa me faz o bem? É assim, aí fica queimando na cabeça dele. É assim que é brasa viva, porque você honra independente de qualquer coisa. Para a gente encerrar, você pode dizer que é fiel no ciclo de toda a honra de sua vida? Todos nós temos falhas, mas a gente precisa ser fiel ao Senhor. Pessoalmente, que experiências você pode compartilhar em relação à semente de honra e favor de Deus?
Em quais áreas de sua vida você precisa mudar em relação a ser fiel para entrar no ciclo de honra? Se você tem áreas na sua vida que precisa ser fiel para entrar no ciclo de honra, é hoje. Veja só, querido, nós estamos vivendo 6 dias de semente. Se você pegar essas suas sementes que você está recebendo aqui desde domingo, ontem nós recebemos uma semente poderosa, generosidade e fé. Se você pegar semente de generosidade, semente de fé, semente de honra, e você chegar em casa, abrir a sua gavetinha e jogar elas lá dentro, elas não vão brotar, elas não vão nascer. Mas se você pegar isso, anotar aí na sua agenda e colocar isso em prática e semear, meu querido, a colheita vem. Tenha certeza que a colheita vem. Entenda, é lei de semeadura. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Planta, colhe. Quanto mais você dá, mais você recebe. É colheita, é colheita. E o que você fará a partir de agora quanto a essas sementes que você está recebendo? O que você fará? É tempo de nós nos movermos em honra. Porque quando a gente se move em honra, Deus se levantará em nosso favor. Amém? Amém? Coloque-se de pé nesse instante. Deixa eu ver se eu acho a letra aqui. Nós vamos cantar esse cântico.